Você quer beber vinho, cerveja, você quer beber, sabe, qualquer tipo de bebida, pinga, você quer fumar, e você quer ainda que Deus venha aprovar essas obras totalmente, então, assista esse vídeo até o final. Ontem, né, eu conversando com uma pessoa, né, um membro da Igreja Universal, né, ele me pressionou, foi bem severo, foi bem rígido, foi bem insistente. Onde está escrito que eu não posso beber vinho? Onde? Onde está escrito? Nós estamos conversando também sobre o Templo de Salomão. Fiz um vídeo, você pode estar acompanhando. Porque assim, gente, um tempo atrás, o Bispo Macedo, ele fez uma reunião, a qual ele pronunciou, essa reunião, que ele bebia vinho, né? E daí? Ele bebe, e daí? Virou uma piada em reuniões, ele e os bispos, os pastores, viraram roda dos escarnecedores. Você pode ver todos os vídeos, temos aí na nossa página do nosso blog. E começou uma piada, né? Uma piada. Sendo que a palavra de Deus, ela diz assim, olha, que o bispo, ele não pode ser dado ao vinho, né? Está escrito na palavra de Deus. E esse rapaz, ele disse assim, mas, olha, o bispo Macedo, ele leva a palavra de Deus para o mundo inteiro. Aí eu perguntei para ele, não, mas peraí, então porque ele é o bispo Macedo, ele pode desobedecer a palavra de Deus? A palavra de Deus, ela fala, gente, que se um anjo, ele apresentar outro evangelho que não seja de Cristo, que é maldito, é para a gente ter como maldito. Então, as pessoas não estão mais observando a palavra de Deus. Deus já não é importante para muitas pessoas. A palavra que Deus falou é assim, Deus... Aí eu falei, não, eu mostro para você que você está errado. Que você está errado nesse pensamento. Eu bebo socialmente, eu bebo, e onde está escrito, as pessoas deixaram de ser humildes perante Deus. É como, né, a gente está voltando aí lá, Adão e Eva, né? Deus pegou Adão e Eva no erro e perguntou, né, se por acaso eles tinham feito aquilo que Deus não permitiu. Aí eles ficaram um tacando pro outro, né? Em vez de assumirem, né, o erro e pedirem perdão para Deus. Não, são soberbos, pessoas soberbas, né? Que eles querem ser o dono da palavra, mas não existe isso. As pessoas não são dono da palavra de Deus. Deus é dono da palavra. Ele diz que aquele que quer vir até ele, negue-se a si mesmo. Aquele que perder a vida, né, está ganhando. E quem achar, perde. E quem perder por ele, ganha. Acha, né? E as pessoas, eles têm se contaminado em seus próprios entendimentos. E aí, a conversa foi, mas não chegou a lugar nenhum. Porque quando as pessoas não querem ver a verdade, não adianta, né? Nosso objetivo aqui é falar, né? Os pastores querem agradar a Deus? Amém. Não querem, vão fazer o quê, né? A gente está aqui para falar. E começamos a conversar. E será que o bispo, porque ele é bispo, ou ocupa algum cargo, ele pode desagradar a Deus? Ele pode desobedecer a Deus, sendo que a palavra fala que se mesmo um anjo, né, oferecer outro evangelho que não seja o de Cristo, é para ter como maldito. E as pessoas estão seguindo servos, tanto pastores quanto bispos, malditos por Deus, né? E aí começou a perguntar, eu falei, olha, é o seguinte, a palavra, eu falei assim, então, a Bíblia, né, já que ele me perguntou isso aí, onde está escrito que não pode beber vinho? Eu falei, então quer dizer que porque não está escrito que não pode fumar também, então eu vou fumar? Aí já começou a dizer que eu estava tendo entendimento da palavra, entendeu? Ele estava dando a entender que eu poderia fumar, né? Eu não perguntei claramente se ele fumava, mas eu não sei também se fuma, né? Mas ele estava dando a entender que eu estava ficando sábio, né? Porque já que não está escrito que eu posso fumar, então eu vou fumar. Dá uma tragadinha, dá um golezinho. Não é vício, né? Então, uma semana que eu dou uma tragadinha. Então, para ele,
o entendimento assim não é pecado, né? Onde está o pecado em dar um gole, né? Onde está o pecado em dar uma fumada? Então, gente, Deus, né, em sua palavra, ele mostra uma santidade que nós temos que ter, a santificação sem a qual ninguém verá a Deus. A Bíblia diz que ninguém verá a Deus se não houver a santificação. Não é porque, gente, eu tenho uma liberdade, ou eu conheço a palavra de Deus, não é porque Deus revelou a palavra dele para mim, que essa liberdade eu vou confundir. Né? Não é a mesma coisa, eu vou dar um exemplo aqui muito baixo, muito que se alguém fizesse causaria um escândalo muito grande. A palavra de Deus diz que quem sabe, faz né, tipo, prega a palavra, que é para viver do Evangelho, né? Então, ou seja, se eu tenho uma igreja, dando um exemplo, um pastor tem uma igreja e ele prega a palavra, então as pessoas não dizem, não dão ofertas, então nada mais justo do que ele viver do Evangelho, né? Aí o cidadão, o pastor, ele vai pegar o dinheiro, né, que uma pessoa vai sabe, vai lá, tipo, não vou mexer no dízimo, e a criança chorando por causa do leite. Imagina só essa situação perante os olhos de Deus. Você vai olhar agora como os olhos de Deus. Você não vai olhar como seus olhos naturais, não. O que será que pareceria para Deus, né? Aí a pessoa vai ali e a pessoa, sabe, tipo, o filho não tem um leite, mas se ela mexer no dízimo, né, é errado. Então, não está usando a fé, não está crendo em Deus, não está sendo fiel, né? Mesmo se a criança querer um leite e tiver o dízimo ali, não existe essa história de, Deus, o Senhor conhece todas as coisas, não. Ou você é fiel ou você não é. Deus até permite a criança chorar para ver qual que é a sua fidelidade. Então não se pode mexer no dinheiro. Aí você não mexe no dinheiro do dízimo para dar ali para Deus. Aí o pastor, que ele pode viver do Evangelho, ele vai lá e compra, dá um gole numa pinga, ele compra um maço de cigarro, ele compra aí uma garrafa de vinho importado e vai tomar. Então, gente, ou ele pega e ele vai numa zona com o dinheiro que veio pro altar, né? Ele vai lá pegar uma prostituta e se deitar com ela. Então, as pessoas elas têm esquecido que existe, né, os olhos do Senhor, né, que tudo vê. E ele vê essas coisas. É como eu ouvi falar, né, vamos supor, o membro deu dinheiro na igreja, né, maior sacrifício, e o pastor pegou e foi, sabe, passear o dinheiro. Sabe, a pessoa comprar, sabe, eu não vejo nada de errado. A pessoa comprar um carro para poder ir para a igreja, para poder, né, ter um conforto, né? Uma casa, é uma casa normal, tipo, comer bem, sabe, comer coisas boas, né? Comprar carne, comprar, sabe, tipo, mas agora gastar com bebidas alcoólicas, gastar com cigarro, dinheiro da obra de Deus. Um exemplo, eu estou dizendo para vocês, será que isso aos olhos de Deus é normal, assim? Sabe, temos que analisar, né? Vamos ler aí em 1 Coríntios, capítulo 8. Diz assim a palavra de Deus, ó. Começando no versículo 6. Todavia para nós, não há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. Mas nem todos há conhecimento, porque alguns até agora comem no seu costume para com o ídolo, coisas sacrificadas ao ídolo, e a sua consciência, sendo fraca, fica contaminada. Ora, o manjar não nos faz agradáveis a Deus, porque se comemos, nada temos de mais, e se não comemos, nada nos falta.
Mas veja que essa liberdade não seja de alguma maneira escândalo para os fracos. O apóstolo Paulo, ele deixa em sua palavra que ele foi chamado por Jesus Cristo. Então Jesus disse assim: aquele que me ama, guarda as minhas palavras. Esse é que me ama, que guarda as palavras de Jesus. Se você não guarda, você não ama, não adianta, né? Se você faz aquilo que você quer, né? Jesus fala que ele quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Ele diz assim, ó, que a nossa liberdade, ela não seja de nenhuma maneira, de maneira alguma, sabe, escândalo. Ou seja, aqui ele está falando sobre as coisas dos ídolos. Mas vamos supor que eu beba, né? Eu bebo, né? Vamos supor. Aí, eu não vejo nada demais. Então, o que acontece? Eu me coloco como eu tendo uma liberdade, mas ele diz aqui, Que não seja de alguma maneira, escândalo para com os fracos. Então, se alguém pega, eu pregando no altar, e aí me pega com um copo na mão, ou um cigarro na mão, Isso é normal, gente? Isso é normal? Sendo que a palavra de Deus diz que de maneira alguma, de alguma maneira, seja escândalo para os fracos. É os fracos. Aí você fala, eu estava conversando com esse rapaz e falei assim, tá, mas vamos supor que eu fique escandalizado por ver você que conhece a palavra de Deus bebendo vinho. Só que ele me disse assim, então você tem uma cabeça fraca, tipo assim, né, quis me criticar. Só que a Bíblia diz o seguinte, que não interessa o que eu penso. Tá entendendo? Não interessa que eu vou pensar assim, não, eu bebo e daí, né, como o bispo falou, eu bebo e daí. Só que a palavra não diz isso, a palavra diz que eu tenho que me preocupar com o que a pessoa vai pensar. Então, o meu dever, gente, é obedecer a palavra de Deus, não é questionar a palavra de Deus, não é questionar a pessoa. Tá entendendo? Não é questionar a pessoa, é eu me preocupar com o que ela vai pensar. Sabe, estar preocupado porque isso envolve a minha alma, envolve a alma dela, envolve a minha salvação, a salvação dela. Isso aí envolve o quê? A pessoa ser levada ao erro por causa de mim. Entendeu? Veja bem, vamos continuar. Mas veja que essa liberdade não seja de alguma maneira, escândalo para os fracos. Porque se alguém te vir a ti, que tem ciência, sentado à mesa no templo dos ídolos, não será a consciência do que é fraco induzida a comer das coisas sacrificadas aos ídolos? É a pergunta. E pela tua consciência, perecerá o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. Ora, pecando assim contra os irmãos, e ferindo a sua fraca consciência, pecais contra Cristo. Tá vendo? Tá entendendo, gente? Você está pecando. Se você induzir uma pessoa a fazer algo, né? Vamos falar sobre o cigarro, depois eu vou falar porque aqui não se deve fumar, né? Porque a Bíblia não diz assim, você não deve fumar. Não diz. É como o rapaz, ele brigou tal a respeito do vinho, né? A respeito do vinho. O problema, que eu falei para ele do vinho, eu falei, o problema é se eu me escandalizar. Não, você então é isso, você então é aquilo, mas para mim não interessa o que eu sou. E se eu sou fraco? Não interessa. Então a Bíblia diz que você está pecando. Não interessa o que você pensa. Interessa o que diz a palavra de Deus. Não interessa o que você está achando. Se eu sou fraco, eu já sentei à mesa com um irmão, né? Muito velho de igreja. Fala de Deus, chora. E eu sentei, ele pediu uma cerveja. E ele chegou pra mim e falou assim, olha, é o seguinte, não se escandalize. Eu comecei a tomar uma cerveja na minha frente. Eu falei, olha, posso falar uma coisa pra você? Eu não me escandalizo com mais nada. Porque eu já vi muitos absurdos, gente. Então eu digo pra você o seguinte, que um pastor, entendeu? Um pastor, ele pode pegar, ser casado,
ele ir transar, vou falar logo assim, logo. Ele pode ir transar com uma mulher, entendeu? Dentro da igreja. Mesmo em cima do altar. Que eu conheço a palavra de Deus e sei que terríveis abominações fazem dentro do templo da casa de Deus. As pessoas, elas quebram o mandamento, elas fazem tudo, sabe? Aquilo que Deus manda não fazer, que Jesus proíbe fazer, e elas querem fazer, e se você for falar, elas querem te agredir, elas querem, já me ameaçaram. Então não me escandalizo. Não me falar, tem vários, só tem vídeos aí que falam das abominações dos últimos tempos, né, que a gente fez a respeito da salvação. Então, gente, eu não me escandalizo. Só que o problema é que as pessoas não se preocupam, mas e se eu me escandalizasse? Aí, não, você é um doente, sua cabeça é doente, sua cabeça é isso. Não, mas não interessa. A Bíblia diz que eu tenho que me preocupar. E diz assim, ó: pelo que se o manjar escandalizar o meu irmão, nunca mais comerei carne, para que o meu irmão não se escandalize. Tá entendendo? Então, o apóstolo Paulo, comer carne é pecado, gente? Me diz para mim se é pecado comer carne. Só que o apóstolo Paulo ele deixa claro, se comer, né, escandalizar o meu irmão, não comerei carne. O apóstolo Paulo, ele ia se privar, ele ia, sabe, tirar da vida dele a carne por causa do irmão, né, para não induzir a pessoa a fazer aquilo que ele, por ele ter a ciência, né, por ele ter a palavra, por ele conhecer. Ah, não, se a pessoa faz e ela está buscando a Deus, ou ele conhece a palavra de Deus, então é normal, vou fazer. Diz aqui, ó: porque se alguém te vir a ti, que tem ciência, sentado à mesa, no templo dos ídolos, não será a consciência do tal que é fraco, induzida a comer das coisas sacrificadas aos ídolos, e pela tua consciência perecerá o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. Ora, pecando assim contra os irmãos, e ferindo a sua fraca consciência, pecais contra Cristo. Você está pecando, né? Aí ele começou a questionar, a querer isso. Eu falei: olha, é o seguinte, eu mostro para você que você está errado. Ele diz assim: não, mas Deus me mostra que eu estou certo. O problema, gente, é que as pessoas, elas têm taxado Deus como trouxa, como idiota, como um imbecil, como um débil mental, porque já que ele não vê Deus, ele não vê Deus, né? Então não tem problema, posso ver do jeito que eu quero. Mas Deus fala que espaçoso e largo é o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ele, por esse caminho, por essa porta larga, né? Então, se você bebe, se você fuma, para você não tem problema, né? Mas se você escandalizar, há problema. Tá, então vamos supor, você bebe, você fuma. Então agora o que você tem que fazer? Eu vou dizer, eu estou falando a respeito da bebida, mas eu já vou falar a respeito por que não se deve fumar. Porque a Bíblia não relata que você não deve fumar. Mas por que eu não devo fumar então? Mas eu vou mostrar para você por que você não deve fumar. Aqui eu estou mostrando para você por que você não deve beber. E fumar também, né? Mas eu vou te mostrar claramente na palavra. Abre aí Mateus 5, 28 e 29. E vamos ler o 30 também. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração comete o adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranque-o e o atire para longe de ti, pois te é melhor que te perca um dos membros do que seja todo o seu corpo lançado no inferno. E a Testemunhas de Jeová fala que o inferno não existe. Vamos lá. Vamos ler o 30 também, né? E se a tua mão direita te escandalizar, corte-a e atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o teu corpo lançado no inferno. Então, o que Jesus estava dizendo aqui? Olha, se o teu olho direito ele te escandalizar, você arranca fora. Então veja bem, se você faz algo, se você tem algo na sua vida, se você tem alguma coisa na sua vida que te faz, sabe, escandalizar, você tem que tirar. É o que diz a palavra de Deus. E as pessoas,
elas não têm se preocupado, elas não querem tirar nada, elas querem viver da maneira que estão e dizem estamos salvos. Abre aí em Marcos 9. Marcos 9, que fala, versículo 42, que fala sobre os escândalos. Diz assim: E qualquer que escandalizar um desses pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma mó, a pedra, né? E que fosse lançado no mar. Ou seja, é melhor que, né? E se a tua mão te escandalizar, corte-a. Melhor é para ti entrares na vida aleijado do que tendo duas mãos e ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E se o teu pé te escandalizar, corte. Melhor é para ti entrares coxo na vida do que tendo dois pés e serem lançados no inferno, no fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E se o teu olho te escandalizar, lança-o fora. Melhor é para ti entrar no reino de Deus com um só olho do que tendo dois olhos e ser lançado no fogo do inferno, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E mais aqui, porque cada um será salgado com fogo e cada sacrifício será salgado com sal. Bom é o sal, mas se o sal se tornar insípido, com que salgará? Tendo sal em vós mesmos, a paz uns com os outros. Então, a palavra aqui, Jesus fala assim, ó, se escandalizar um desses meus pequeninos que creem em mim, né? Melhor fora que colocasse uma pedra no pescoço dessa pessoa e fosse lançada no mar. Só que ele diz aqui em várias partes, se a tua mão, teu pé, se o teu olho te escandalizar, que é melhor você arrancar. Então, gente, não há desculpa. Então, Jesus diz na palavra dele assim, ó, se eu não tivesse vindo, vocês não teriam pecado. Mas como eu vim, vocês não têm desculpa. Então, é claro, gente, a palavra de Deus fala assim, ó, não interessa. Escandalizou. Ou causou escândalo. Você tem algo em você que causa escândalo, é inferno. É fogo do inferno, onde o fogo não apaga e o bicho não morre. Então não adianta as pessoas baterem o pé, as pessoas gritarem, não, Deus me dá a certeza da minha salvação. Não, se você não estiver obedecendo a palavra, e se você estiver fazendo algo, você tiver algo em você que está causando, que está escandalizando, se você escandalizar, qualquer que escandalizar um desses pequeninos que creem em mim. Então, sabe, gente, você está pecando. Diz a palavra de Deus, se o irmão for fraco e ele, sabe, ele for induzido por causa de você, algum tipo de coisa, por causa das suas atitudes, ele vê, não, fulano ali conhece a palavra, então ele está fazendo, eu vou fazer também. Então você está pecando contra o seu irmão, você está pecando, e você está escandalizando, e você será lançado no inferno. É o que diz a palavra, não tem como escapar. Né? Diz mais aqui, vamos ler mais adiante. Veja bem, você pode procurar em Mateus 16, 24, Marcos 8, 34 e Lucas 9, 23, a mesma palavra, tá bom? Diz o seguinte, em Mateus, eu vou ler em Mateus 16, 24. Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem quiser perder a vida por mim, por amor de mim, vai achar. Então você vê nessas passagens o seguinte, aquele que quer vir até Jesus tem que se negar. Agora, se você continuar bebendo, se você continuar fumando, se você continuar se deitando com um e com o outro, se prostituindo, se você tiver a mesma vida que você tinha no mundo, só que moderada, beba com moderação, né? Você vive no curso desse mundo, né? Você bebe com moderação, você fuma 1 ou 2 cigarros por semana, né? Para não dar, só para relaxar, né? Você não está se negando.
Você não está se negando, você está andando em conformidade com o mundo. E não andeis, né, em conformidade com esse mundo. E diz assim que aquele que quer vir após ele tem que se negar. Se você vive igual ao mundo, que diferença que há em você para as pessoas do mundo? Qual é a diferença? A diferença é porque você lê a Bíblia? Essa é a diferença? Porque você bebe, você fuma, você fala palavrão, você se deita com um e com outro, você passa todo mundo para trás, você é uma pessoa que não tem caráter, você é uma pessoa que vive caluniando os outros, você é uma pessoa que desobedece os mandamentos de Deus. Você quebra os mandamentos mesmo você estando no altar. Você ensina o povo a andar no caminho errado. Você vende coisas na igreja. Você é uma pessoa picareta, um fanfarrão, um pilantra, um safado, sem vergonha. Que diferença que há para você se às vezes, com certeza e às vezes não, muitas vezes, tem gente que está no mundo sem a palavra de Deus, que é mais gente do que você. Então, como que você pode garantir que Deus ele vai abrir as portas do céu para você se você conhece a palavra e desobedece? Você não se arrepende, né? O segredo está no arrependimento. Porque você pode ser um mau pecador se você se arrepender, mas se você sabe que está errado e você persiste no erro, desafiando Deus, está desafiando Deus, né? A sua teimosia. Que diferença que tem entre você e uma pessoa no mundo? Nenhuma. Nenhuma. E às vezes a pessoa no mundo, é por isso que ele fala que, né, muitos se assentarão, né, à mesa dos filhos do reino, né? E muitas pessoas não vão se assentar ali porque não querem agradar a Deus, né? Vamos agora, como eu disse, né? Eu falei para ele que pela palavra eu ia mostrar para ele que ele estava errado. Mas ele falou que Deus mostrava para ele que ele estava certo. Falou até que Deus ia falar no meu ouvido. Né? O Deus dele, né? Porque ele falou que o Deus dele ia falar no meu ouvido. Não ouvi nada. Depois ele falou, não, mas olha, escuta aí. Falar para você uma coisa. O seu Deus está dormindo. Eu falei para ele. O seu Deus está dormindo. Gente, olha, vamos deixar bem claro o seguinte. O Deus da Igreja Universal, ele não é Deus. Assim como o Deus da Igreja Católica não é Deus verdadeiro, não é, né? Estão fazendo uma afirmação sim. Sabe por quê? Porque Jesus fala aqui, ó. Quem me ama, guarda as minhas palavras. Esse aqui me ama. Se você começar a mudar a palavra, você está criando um Deus. Você está... Sabe, olha, não, isso aqui é... O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Oh, maravilha. Olha, isso aqui está dizendo que não existe aqui que eu possa beber, então eu vou beber. Não está escrito que eu possa me drogar, então eu vou me drogar. Entendeu? Aí, vamos supor, a pessoa chega e fala assim, não, mas se eu ficar viciado, aí sim, né, eu vou pecar. Mas não. Se eu usar a droga uma vez por mês, só para dar uma viagem, assim, vou lá dos céus, dos quarto céu... Aí depois eu vejo Deus lá, eu vejo o trono do Cordeiro, você é arrebatado no espírito, bem doidão, né? Ô Senhor, vocês estão aí, os anciões, vamos tomar um vinho aí, vamos fumar, vamos relaxar aqui no céu. Não está escrito? Então eu posso fazer. Né? Não está escrito, então eu vou fazer. Eu não vou viciar, mas eu vou só dar uma viagem. Eu vou mostrar pra você porque você não pode se drogar. Eu vou mostrar pra você porque você não pode fumar. E eu tô mostrando aqui porque você não pode beber. Então, gente, o problema das pessoas, elas não explicam. Elas querem chegar e falar assim, não olha, gente, não pode. Não tá escrito aqui que eu imagino o bispo Macedo, né? Dizendo para as pessoas, onde está escrito que eu não posso beber, sendo que ele é bispo. E a palavra diz que o bispo não pode ser dado ao vinho. Né? Ele tá bem ali. Tá. Por isso que Deus deixa a palavra, né? Porque as pessoas vêm observar. Não, mas ele é o bispo Macedo, ele prega, ele fala, ele leva a palavra de Deus para o mundo inteiro. Então ele já está salvo. Eu vi uma vez as pessoas falando se existe lugar
vamos supor que existem lugares, né? Para cada um no céu, o Bispo Macedo era no colo de Jesus. Sabe? Então quer dizer que Jesus ele vai ficar carregando o Bispo Macedo no colo lá em cima. Então, se fosse ver pela lógica, né? Se fosse ver por esse lado humano, Paulo, por causa de Paulo, a palavra chegou até pra gente. Ele vai ficar onde? Pendurado na cabeça de Jesus? Moisés, ele foi usado para libertar o povo, né, lá do Egito. Aí Moisés ele vai ficar onde? Porque o Bispo Macedo está no colo. Paulo está em cima da cabeça de Jesus. Nos ombros, né? Moisés ao lado do ombro. Quem mais foi usado para libertar o povo? Sansão. Estou no outro ombro. Gente, é muita estupidez humana, né? Achar que porque se prega a palavra, porque se cura, porque se fala de Deus, que faz profecias, e já está salvo. Jesus fala: apartai-vos de mim, malditos vós, que praticai iniquidade. Não vos conheço, não vos conheço. Porque ele disse: Senhor, Senhor, em seu nome expulsamos demônios, profetizamos, né? Ele diz que não conhece, né? Então não é a obra não salva ninguém, gente. Não salva ninguém. A obra não vai salvar ninguém, né? Vamos continuar aqui. E aí eu falei pra ele, né, que ele falou pra mim que Deus mostrava pra ele que ele estava certo. Eu falei: mas a palavra não diz que você está certo. Então, como que Deus ele pode dizer algo se a palavra ela é contra o que você está dizendo? Mas Deus é Deus, Deus é Deus, Deus é Deus, Deus é Deus. E palavra que é bom? Nada. Mateus 18, 6, 7 e 8 diz assim, ó: mas qualquer que escandalizar um desses pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e se submergisse na profundeza do mar. O que é que Jesus está dizendo aqui? Para bom entendedor, gente, o que eu li aqui para você é o seguinte: se você causar escândalos, se você, né, escandalizar um dos pequeninos que crê nele, por isso que falou que, né, o fraco, né, é melhor que você se mate do que você causar escândalo. Mas ele disse que, ó, o que diz aqui, ó. O 7. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mister que venham escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Portanto, se a tua mão ou teu pé te escandalizar, corte-o e atire para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo e aleijado, do que tendo 2 mãos e 2 pés e seres lançado no fogo eterno. Então, existe um homem chamado Acã, lá em Josué. Você pode procurar, né, ler. Porque esse homem é o seguinte: Deus ele fez um pedido pro povo assim: ó, vocês vão lá, vocês vão vencer o inimigo e tal, mas nada do que tem lá vocês podem pegar. Nada vocês podem fazer. Só que ele viu uma capa, né, e ele achou muito bonita. E ele pegou essa capa e ele colocou debaixo das suas coisas, né? E Deus, por causa daquilo, fez com que o povo não vencesse mais as batalhas por causa do erro de Acã. Mas aí Josué foi para uma guerra que estava ganha praticamente. Ele já estava, não, vai um pouquinho a gente que isso aí é fácil de vencer essa guerra. E ele perdeu, né, a batalha. E Deus disse para ele que havia algo errado, que Deus não iria mais, né, dar vitória, não seria mais com eles enquanto eles não tirassem aquela maldição, né, que era maldito do meio do povo. Procuraram, acharam. Por isso que eu falo para você, Deus ele deixa claro aqui, ó, arranca fora, né? Antes, né, que você tenha um prejuízo maior.
você tenha um castigo maior. Aí você pensa assim, eu bebo vinho, eu fumo, eu me drogo, sei lá. E conheço a palavra e vou para a igreja. Então, veja bem, se você tem algo que pode escandalizar ou te fazer pecar, né? Que é o vinho. Vou dar um exemplo mais simples, né? Porque tem o cigarro, a droga. Então, se você tem algo que você sabe que vai te fazer pecar, por que você não vai se livrar disso? Né? De beber o vinho. Porque você já pensou, pra gente se cuidar, pra gente se policiar, já é difícil, né? Não, eu vou guardar a palavra de Deus para não pecar contra ele, tal. Agora você já pensou, você vai desagradar a Deus por causa do irmão fraco. E não tem o que você pode, não quero nem saber o que ele pensa, mas você está pecando. Para Deus é você que está pecando. Então você tem que entender que a palavra de Deus é essa, né? E Deus não vai mudar a palavra de Deus por causa de você. Ele não vai mudar a palavra de Deus por causa de Bispo Macedo. Ele não vai mudar a palavra dele por causa de Moisés, por causa de Daniel, por causa de ninguém. Então vocês têm que entender que Deus, ele fez o juramento, Deus, ele falou, Deus, ele cumpre a palavra dele. E ele não vai mudar essa palavra por causa de ninguém. Então vocês querem continuar pela porta larga, vocês querem, porque espaçoso, né? Esse caminho que conduz à perdição. Não vai conduzir a lugar nenhum, só a perdição. Porque você pode chorar, você pode berrar, você pode, sabe, querer vários argumentos, mas não adianta, a palavra de Deus não é mudada, Deus não vai mudar, ou você aceita o que Deus fala, ou você vive da sua maneira. Você não terá salvação se você quiser viver da sua maneira. Não terá. Não adianta. Você pode insistir, você pode ser amigo íntimo do Bispo Macedo. Você pode deitar na cama junto com ele. Na intimidade. Você não será salvo se você não obedecer a palavra de Deus. Como eu falei do rapaz que estava, né? Bebendo cerveja no bar. Sentou ali. Tipo um restaurante, sabe aquele restaurante que é meio bar, que as pessoas vão, almoçam, pode almoçar, então tava passando, ver ali, me chamou, sentamos, conversamos, aí pediu a cerveja dele e pediu para mim não me escandalizar. Mas que preocupação é essa com a alma? Eu não me escandalizo com mais nada, como eu já falei, existem pastores que dão até nojo, né? Tem uns que às vezes ficam perseguindo a gente assim, que dá nojo, sabe? Você vê a pessoa não tem o que fazer, será que não tem uma igreja para tomar conta? Eu não tenho uma igreja para tomar conta, né? Deus, ele vai me dar um espaço, né? Já tem essa proposta, né? Já me fizeram essa proposta já muitas vezes, e eu resolvi aceitar, né? Um espaço. Temos aí já caixa de som, mesa de som, botar um computador, uns louvores, umas cadeirinhas, coisa de beber água. Então eu resolvi aceitar, né? Porque Deus, ele tem nos abençoado através da palavra dele, tem abençoado nossa vida também. E vamos aí pregar a palavra dele, orar, fazer culto, né? E sei que Deus está nesse negócio, porque ele não desamparou a minha vida em nenhum momento, em nenhuma perseguição, porque a palavra é dele. Então ele não vai permitir que essa obra venha a sofrer um desastre, né? Então é a porta larga. Eu disse para ele, não me escandalizo não, já vi muitas coisas, já percebi mesmo que a palavra de Deus, ela deixa clara terríveis abominações que fazem, né? Desobedece. Agora, por que não devemos fumar? A beber você já viu, né? Você pode causar escândalo, induzir uma pessoa a fazer, né? Abre em 1 Coríntios. Vou dizer pra você porque você não pode fumar, gente. Porque as pessoas falam assim, não fume, não beba, não use droga. Mas não mostra por que isso desagrada a Deus. Vamos lá. 1 Coríntios 6, 19.
Diz assim, ó. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, que não sois de vós mesmos. Então, o nosso corpo, né, é templo do Espírito Santo. O templo, como que você vai cuidar do templo? Você vai destruir o templo? Abre aí, ainda em 1 Coríntios 3, 16 ao 20. 16, 3, peraí, passei. Vamos lá. Vamos lá. Não sabeis vós que sois o templo de Deus? E que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Então veja bem, tem até aqui uma placa, está proibido fumar neste local. O cigarro, ele causa muitas doenças. Dependência química. Tem muitas substâncias que vão causar doenças no seu corpo. Então você está destruindo o seu corpo, que é o templo do Espírito Santo. E se alguém destruir o templo, Deus o destruirá. Então você se droga, você leva substâncias, né, que vão te destruir, né, causando em você aí dependência, doenças, todo tipo de coisa, né? Se picar, né, que pode causar AIDS, o que for, o que você fazer para destruir o templo, Deus te destruirá. Porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Pois está escrito, ele apanha os sábios na sua astúcia. Mais um versículo. E outra vez o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são vãos. Não é nada para Deus o seu pensamento. Então eu estou falando isso para você porque você não deve fumar. Porque você está destruindo o templo que é você. E Deus te destruirá por isso. Né? Agora vamos encerrar com Romanos 15, 1. Não adianta, gente, sabe? Por isso que eu falo assim, as pessoas, esse rapaz, né, da Igreja Universal, ele se diz assim, poeta, ele gosta de falar bonito, sabe? Ele gosta de falar, o Espírito Santo, Deus, não sei o quê, mas ele não usa a palavra de Deus. Então, a sabedoria, né, é vã para Deus, não é nada. Não é nada, sabe? Eu fico lendo ali, eu falo, fale que nem homem. Entendeu? Fale que nem homem, fale que nem homem. Estou falando das coisas de Deus. Não seja criança, não seja, sabe, uma pessoa débil. Entendeu? Ele que me perdoe a palavra, né? Mas é verdade. É essa palavra mesmo. Não vou voltar atrás. O que falei e não volto. Romanos 15. Mas nós que somos fortes, devemos suportar a fraqueza dos fracos e não agradar a nós mesmos. Suportar, gente, suportar. Deus está mandando suportar. Ou seja, mas eu gosto de beber vinho. Mas por causa, suportar a fraqueza dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade o seu próximo no que é bom para a edificação. Edificação. Porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. Eu vou continuar aqui, mas você pode, está escrito assim, Cristo dá-nos o exemplo. Né? Então, não temos que agradar a nós mesmos, mas sim ao próximo. Em tudo que é bom para a edificação. É o que eu falo, a pessoa quer fazer algo, principalmente na igreja, né? As pessoas querem fazer algo, mas aquilo não é
agradável, aquilo escandaliza, aquilo afasta de Deus, aquilo traz o escândalo, sabe, nas suas vidas também. Só que a palavra diz aqui, ó, devemos, é um dever, porque o mandamento fala amar a Deus sobre todas as coisas, né? E o próximo, como a ti mesmo. Isso depende de toda a lei e os profetas. Então, porque ele fala, você amar o próximo não tem essas coisas, adultério, homicídio, você ama o próximo, você vai matar o próximo? Não, você ama ele. Você vai se deitar com a mulher do cara? Você ama o próximo? Né? Não. E as pessoas têm se esquecido da palavra de Deus. Quero dizer para vocês o seguinte. Jesus falou, aquele que me nega diante do homem, que ele também negaria. Então vocês têm que aprender o seguinte, tem que se obedecer a palavra de Deus. Não adianta. Ele diz que aquele que ama ele é dessa maneira. Falar, gente, falar assim, eu te amo, Jesus, eu te amo, eu te adoro. Não é nada. Não é nada para Deus você falar que ama ele. Se você não mostrar o amor por ele, não adianta, gente. Sai só de boca para fora. Quando Jesus, né, ele chegou para Pedro e falou assim, Pedro, tu me amas? Aí Pedro disse assim, amo, Senhor, claro que amo. Ele disse assim, então apacenta minhas ovelhas. Você está entendendo que, sabe, apenas Pedro falar que amava ele não era o suficiente. E aí Jesus falou de novo, Pedro, tu me amas? Aí ele falou, claro que sim, Senhor, eu te amo. Ele disse assim, então apacenta as minhas ovelhas. E aí Jesus mais uma vez chegou, Pedro, tu me amas? Aí Pedro já ficou meio. O senhor sabe tudo, o senhor sabe tudo. Então ele diz assim, olha, então, quando você era jovem, você fazia o que você queria, você agia da maneira que você queria, ia para onde queria, mas depois que você está velho, outro vai cingir você e vai levar você para um lugar onde você não quer ir. Ou seja, você vai fazer por Deus coisas, por Jesus, coisas que você não quer fazer. Então você deixar de beber vinho, deixar de fumar, é você mostrando que você o ama. E eu entrego essa palavra nas tuas mãos. E Jesus falou, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. E aquele que me ama, guarda as minhas palavras. Este é que me ama, e eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém.